promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Lelonga na mona yo, sembola loboko, na petesa na umeli pe mingi. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Mama Santu Kiteremoli. Nani, 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 nani. Mama sika lola. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi. Nani, nani, nani ofongola porte na mer rouge, bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Ratu bobose. Osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na désert. Amina Amina salela tayango. Estamos na presença de Deus. Hoje é nosso culto dominical. Não podemos passar assim sem antes agradecer Yehoshua Mashiach. Bem amado, se você acordou no dia de hoje, é graça de Deus. Bem amado, não é pelas suas forças, nem porque proclamaste poderia ver o culto de hoje que Deus te concedeu a graça de acordar e ver o dia de hoje, mas simplesmente é a graça de Deus. Se estás em vida, é a graça de Deus. Tem muito nesse momento que está em coma, tem muito nesse momento que está na cama do hospital porque tem coronavírus, mas Deus te concedeu a graça de estar na presença de Deus, nos acompanhar neste momento. Por isso, neste momento, vamos agradecer a Yehoshua Mashiach pelo fôlego de vida, pela graça que nos concedeu, pelo fôlego que deu às nossas famílias. Bem amado, oremos em nome de Yehoshua Mashiach. Adonai, El Shaddai, Deus poderoso Criador, Pai da glória, nós agradecemos bastante a Ti, Pai, pelo dia de hoje, pela boa saúde, pela oportunidade que nos concedeu de aproximarmos da Sua presença. Pai, que o Seu nome seja louvado, que o Seu nome seja glorificado. Foi pela graça, Pai. Você estendeu a Sua mão poderosa, nos cuidou durante a noite. Muitos também queriam ver o dia de hoje. Muitos, Pai, estão nos hospitais, muitos morreram. Nós estamos de boa saúde, meu Deus. É por isso nós agradecemos bastante, Pai. Que o Seu nome seja louvado pelo dia de hoje. Nós rendemos a graça a Ti, meu Deus, a Ti, amado Pai, pelo Seu amor nas nossas vidas. Que o Seu nome seja louvado, que o Seu nome seja glorificado. Durante a noite, bem amado, vamos adorar Yehoshua Mashiach. No lugar que se encontra, ergue a sua mão. Bem amado, adora Yehoshua Mashiach pelo dia que Deus te concedeu. Bem amado, adora Yehoshua Mashiach pelo tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Bem amado, adora Yehoshua Mashiach pela proteção divina. Bem amado, adora Yehoshua Mashiach por te dar tudo aquilo que você desejava, aquilo que você procurava. Bem amado, temos um minuto de adorar a Deus, de reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas. Bem amado, vamos adorar Yehoshua Mashiach. Em nome de Yehoshua, oremos. Pai, te adoro esta manhã. É uma grande oportunidade que me concedeu de estar na Sua presença, Pai. Que o Seu nome seja louvado, que o Seu nome seja glorificado. A Bíblia diz: Tu és o único. Não há outro Deus, somente Tu, o Criador do céu e da terra. Deus que nos criou na Sua semelhança. Deus que nos ama. A cabeça da igreja, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te adoro, meu Pai. Te exalto, meu Deus, o único que eu tenho.
Pai, que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado, seja adorado, meu Deus, esta manhã, no domingo de hoje, Pai. Eu reconheço, não há outro Deus, somente o único, o Yehoshua Amashia, o nosso Pai, o nosso Criador, a fonte da água viva, a palavra viva, Deus que cura, Deus que liberta. Não há ninguém igual a ti, Pai. Nós adoramos esta manhã na sua presença. Que o seu nome seja adorado, Pai. Esta manhã nós reconhecemos, só temos o único Deus, o nosso Deus, o Altíssimo, o verdadeiro Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Pai, nós rendemos a graça a ti. Que o seu nome seja glorificado mais uma vez esta manhã, meu Pai. Bem amado, chegou um momento especial, chegou um momento que queremos ouvir a palavra de Deus. Bem amado, em lugar que se encontra, ergue a sua cabeça, começa a deixar o momento da palavra na mão de Deus. O homem de Deus quer nos alimentar com o alimento espiritual. Vamos deixar o momento na palavra na mão de Deus. Bem amado, ora no lugar que se encontra. Oremos. Pai nosso, chegou o momento que nós queremos ouvir a sua palavra ungida. Pai, através do seu servo ungido. Deixamos este momento nas suas santas mãos. Pai, deixa que o Santo Espírito guie este momento, do início até ao fim. Pai nosso, que esta palavra traga a bênção, muda a dimensão da nossa vida cristã. Meu Deus, opera, fala, nós queremos ouvir, queremos escutar a sua palavra. Disponibiliza os nossos espíritos, almas e os nossos corpos, Pai. Depois de nós ouvirmos a palavra preparada para o dia de hoje, Pai, nós pedimos, Santo Espírito, ajuda-nos para que possamos colocar em prática, porque nós queremos viver a sua glória. E Pai, deixa que através dessa palavra que haja milagres, manifestações, a paz, a visitação divina. Em nome poderoso de Yehoshua Amashia. Pai nosso, o Criador do céu e da terra, esta manhã disponibilizou-nos na sua presença para que possamos ouvir a palavra ungida preparada para esta manhã. Santo Espírito, pedimos a sua ajuda. Cada vez nós vamos ouvir a sua palavra, que nós possamos colocar em prática, porque a beleza da palavra é colocar em prática. Santo Espírito, fala conosco para alimentar as nossas almas. Deixa que este momento seja controlado pelo seu poder. Meu Deus, use o seu servo que está preparado para nos alimentar. Derrama mais a graça. E Pai, na minha oração esta manhã, quem está acompanhando este vídeo, que esta palavra de hoje traga uma nova dimensão na vida cristã de cada um. Em nome poderoso de Yehoshua Amashia. Amém. Deus abençoe-vos muito. Que a graça de Deus seja a vossa partilha. Onde estão em casa toda a família. A minha oração esta manhã, que o dia de hoje seja um dia abençoado para vocês. Através dessa palavra, que haja mudança total na vida de cada um que está assistindo este vídeo em nome poderoso de Yehoshua Amashia. Ok, hoje vamos falar acerca da maturidade espiritual. Tolobela maturité spirituelle. Estamos a falar acerca da maturidade espiritual. Tolingi to démarrer na thème na biso. Queremos arrancar com o nosso tema. Ezala lipambolia makas. Será uma grande bênção. Thème oyo. Este tema. Pe eko pambola bana nzambe ebele o ba olanda biso. E vai abençoar muitos filhos de Deus que estão nos acompanhando. Pe ba o ba kolanda yango même na poko a même mikolezoya. E aqueles que vão acompanhar pode ser depois ou nos dias vindouros. Na lingi oebsande ko apembe no la maturité spirituelle. Eu quero que digas à pessoa que está ao teu lado a maturidade espiritual. Loba la maturité spirituelle. Ele diz a maturidade espiritual. La maturité, A maturidade c'est l'état
de quelque chose qui est mûr. é o estado de algo que é maduro, La maturité. a maturidade. Mais thème na biso eza la maturité Mas o spirituelle. nosso tema é a maturidade espiritual. Na ba définition mibale pona pesa bandeko nyonso baolanda nga na tina ya maturité spirituelle. Trouxe duas definições para dar a todos aqueles que estão me seguir acerca da maturidade espiritual. La maturité A spirituelle, maturidade espiritual c'est la capacité é a capacidade de se conformer de se conformar aux exigences du royaume de Dieu. das exigências do reino de Deus. Je répète, la maturité Eu spirituelle, repito, a maturidade espiritual c'est la capacité é a capacidade de se de se conformer conformar aux exigences du royaume de Dieu. com as exigências do reino de Deus. Bokondi na Nzambe, O reino de Deus ezala na ba exigence na ba vie na biso. tem as suas exigências nas nossas vidas. Mais bato nyonso bakoma capable ya ko se conformer na o nyonso bokonda Nzambe lingi po na biso. Mas todos aqueles que conseguem se conformar daquilo que o reino de Deus quer para nós Baza ba chrétien mati. são cristãos maduros. Totangelo mo na Bible, Vamos ler algo na Bíblia. tozwango na Luc chapitre 18. Vamos receber em Lucas capítulo 18. Pour la première définition, Luc chapitre 18, Para a primeira definição, Lucas capítulo 18, verset 18. no verso 18. Batangi biso na portugais, bon tolanda na français. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, Também verso 18. no verso 18, a Bíblia diz: Certo chefe perguntou-lhe então: Bom mestre, o que é de fazer para alcançar a vida eterna? 19. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Fada 20. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não levarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 21. Ele retornou: Tudo isso tenho cumprido desde a minha juventude. 22. Ouvindo isto, Jesus disse-lhe: Ouvindo isso, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, Fada. distribui o dinheiro pelos pobres e terás um tesouro no céu. Repita essa parte parce que les exigences du royaume pour na mutuane zalaki wana. Bandela verset 22. Verso 22. Hein? Ouvindo isto, Jesus disse-lhe: Hein? Ainda te falta uma coisa. OK. Vende tudo o que tens, distribui o dinheiro pelos pobres e terás um tesouro no céu. Toloba maturité spirituelle, donc maturité pour na ba chrétien. Estamos a falar acerca da maturidade espiritual, que é a maturidade para os cristãos. Première définition na lobi maturité eza kokoma capable ya ko se conformer na ba exigence ya royaume Nzambe. Primeira definição, eu disse que a maturidade é se conformar nas exigências do reino de Deus. Ndeko oyo azaki riche, Esse irmão era rico, ayepa Yesu, ele veio a Jesus, alobi molakisi malamu. disse: Bom mestre, Nasala nini pona kota bokonza o Nzambe. que eu posso fazer para herdar o reino do céu? Yesu ebi mibeko, Jesus lhe disse: Você conhece os mandamentos, ofinga te, não vais ofender, osala boye te, não vais fazer isto, opesa témoignage mabe te pona moninga na yo, não vais dar falso testemunho para teu próximo, honorer papa no na mama na yo. honra teu pai e a tua mãe. Ayebisi Yesu makambo nyonso nasala yango banda bomwana. Disse a Jesus: Tudo isto eu faço desde a minha infância. Mais yo qu'est-ce que tovandi? Mas escuta onde nós estamos. Yesu ayebisi ye boye. Jesus lhe disse: Ezozango eloko Te moko. falta uma coisa. Yoka exigence ya royaume ya Nzambe. Escuta a exigência do reino de Deus. Eloko bokonza Nzambe lingeli ye. O que o reino de Deus quer para ele. Ateka biloko ne Que ele nyonso. possa vender tudo que é seu. Akabola bozwine pa ya babola. Que ele possa distribuir a sua riqueza nos pobres. Yesu abie bon landanga. Jesus lhe disse: Depois vai. Bible lobi. A Bíblia diz: Mutu oyo akomi triste po azalaki riche. Este homem ficou triste porque era rico. Tango nyonso na ba vie na biso. Em cada momento nas nossas vidas, Bokonzi ya que Nzambe. o reino de Deus, Elengelaka biso likambo moko tosala. que vai querer para nós fazer alguma coisa Po na gloire ya Nzambe. para a glória de Deus. Tango nyonso tozalaka capable te ya osala ngo. Sempre que nós não somos capazes de fazer, Ezaka moko ya preuve que toza imati. é uma das provas que mostra que nós somos Ndeko imaturos. mwa azolanda nga lelo. O irmão que está me acompanhando Yo mwana Nzambe. tu és filho de Deus, Obongola mutema. você converteu teu coração, Ozwa baptême. você foi batizado, Okenda église. você vai na igreja, Eloko nyonso. toda coisa Nzambe
kolingela yo que Deus vai querer para você osala fazer, mpo na lokumu na ye para a sua honra. soki okoki kosala yango Se te você não conseguir fazer, oza immatire. você é imaturo. Toke na deuxième définition, Vamos na segunda definição. la maturité spirituelle, A maturidade espiritual c'est lorsque totikaka molimo mosantu atambusa biso. é quando nós deixamos o Espírito Santo. C'est lorsque totikaka molimo mosantu abando tambusa biso. É quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Na vie na yo chrétien, Na tua vida cristã, soki o se permettre você permitir molimo o mosantu Espírito Santo abando tambusa yo, começar a te guiar, okoli, você cresceu. okomi mati. Você se tornou maduro. Totanga deux versets bibliques. Vamos ler 2 versos bíblicos. Totanga Jean chapitre 1, Vamos ler no João capítulo 1, verset 12. verso 12. Pe totanga na Romains chapitre 8, verset 14. Vamos ler também no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. A Bíblia diz: mas a quantos o receberam, aos que nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ok, natanga en français, me te précisant bien. Bible lobby, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toquez dans Romains chapitre 8, verset 14. Vamos em Romanos, capítulo 8, verso 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. Vamos aí em português. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 14: de facto, todos aqueles que se deixam guiar pelo Espírito, esses que são filhos de Deus. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ok, na ligne de comment la nanga bien. Eu quero que o irmão me acompanhe bem. Bible lobby. A Bíblia diz, Dans Jean chapitre 1, verset 12. no João capítulo 1, no verso 12: Ba o nyonso ba yambi. todos aqueles que lhe receberam, Donc Yesu. Jesus, Apesi bango bokonzi okoma enfant de Dieu. se tornarem crianças de Deus. Donc baza bana mike, mwana botami. São crianças recém-nascidos. Mais dans Romains chapitre 8, Mas em Romanos capítulo 8, na verset no 14. verso 14, Bible lobby. a Bíblia diz: Ba oyo bazo tambusama na molimo mosantu. aqueles que são guiados pelo Espírito Santo Baza ba fils de Dieu. são filhos de Deus. Totolo ba deuxième définition Nós acabamos de dizer a segunda definição, que la que maturité a maturidade spirituelle espiritual eza lorsque ba chrétien é quando os cristãos bazo tika molimo mosantu atambusa bango. deixam o Espírito Santo lhes guiar. Soki mwana abotami Quando a criança é nascida, aza na mwana muke. ele ainda é criança. Tant okola Quando vai crescer, e koma na moment mo koma mati chegará num tempo que ele vai ficar maduro, ba benga e fils. será chamado de filho. De la même chose É da mesma coisa na vie na chrétienne. vida cristã. Soki mutayambi Yesu Quando a pessoa recebe Jesus, selon Jean chapitre 1 na verset 12 segundo João capítulo 1, no verso 12, akomi enfant de ele Dieu. se tornou criança de Deus. Mais soki akomi kotika molimo mosanta bando tambusa Mas ye quando ele deixa o Espírito Santo lhe guiar, akomi fils de ele Dieu. se torna filho de Deus. C'est que na vie chrétienne Quer dizer, na vida cristã, la maturité spirituelle a maturidade espiritual c'est par rapport à l'esprit. é em relação ao Espírito. Na Israël No Israel, po baloba mwana akomi na matir akomi matir akoli, para disserem que a criança cresceu, ficou maduro, il faut akosa âge ya 30 ans. ele deve completar 30 anos de idade. So akomi na 30 ans Se ele tiver 30 anos de idade, bakomo benge fils ele vai ser chamado de filho. akomi matir. Ele se torna maduro. On considérait les enfants matures à partir de l'âge de 30 ans. Consideravam os filhos maduros a partir da idade de 30 anos. C'est pour cela Yesu É por isso Jesus, tangu abotami quando foi nascido, tangu azalaki na 10 ans quando ele tinha 2 anos, 10 ans 10 anos, 20 ans 20 anos, akokaki kosala mosala moko te ele não poderia fazer nenhum trabalho, parce que azalaki considéré immature. porque era considerado como imaduro. Mais na l'âge ya 30 ans Mas na idade de 30 anos, akomi considéré lokola fils ele começou a ser considerado como filho, digne de prendre la responsabilité de son père, digno de receber a responsabilidade do seu pai, digne de représenter son père digno de representar
representar o seu pai. Na âge ya 30 ans, il faut abana musala. A idade de 30 anos eles têm que começar Pois a aqui trabalhar. âge ya maturité. Que era a idade de maturidade. Tango akezwa Quando baptême, ele foi ser batizado, na Matthieu chapitre em 3, Mateus capítulo 3, na verset no 17, verso 17, Nzamba lobi, Deus disse: celui-ci est mon fils. És o meu filho. C'est que akoli Quer dizer, ele cresceu esengeli na ye azwa ba responsabilité na nga, e ele tinha que tomar as minhas a responsabilidades. représenter nga, Tinha que me representar. aloba na part na Tinha nga. que falar da minha parte. Yango tomoni Por Joseph, isso nós vimos que José, mokolo alongwa na ndako ya papa na ye to baningani batekaka ye azalaka na âge ya 17 ans. no dia que ele saiu da casa do seu pai, quando foi vendido pelos seus irmãos, tinha 17 anos. Mokolo akomaki mokonzi na No Égypte, dia que ele se tornou governante no Egito, gouverneur governador no azalaki na Egito, âge ya 30 ans, ele tinha a idade de 30 anos. c'est-à-dire l'âge de la Quer maturité. dizer, a idade de maturidade. Na se ya âge ya 30 ans, Debaixo da idade de 30 anos, bakoki kopesa responsabilité mon não côté. poderiam lhe dar nenhuma C'est pour cela responsabilidade. Dieu attendait les 30 ans de Joseph pour lui élever dans le pays É étranger. por isso Deus esperava o 30º ano de José para lhe exaltar no país estrangeiro. Na mukili, No mundo, l'âge de la maturité, c'était l'âge de 30 ans. a idade de maturidade era a idade de 30 anos. Mais na vie chrétienne, Mas na vida cristã, la maturité, c'est par rapport à l'esprit. a maturidade é em relação ao espírito. Soko yambi Yesu, Se você receber Jesus, okomi mwana nzambe, você se torna filho de obotami. Deus. Você vai ser nascido. Mais le jour où Mas no dia que tu permettras au Saint-Esprit você permitirá o Espírito Santo de commencer à conduire ta vie, começar a conduzir a tua vida, tu seras considéré mature dans la vie chrétienne. você será considerado como maduro na vida cristã. La maturité dans la vie A chrétienne maturidade na vida cristã et dépendra te que ngana yamba Yesu liboso no to yamba Yesu sima na nga. não depende que não aceitei Jesus primeiro, você aceitou depois. Et Não, dépendra kana âge toza na ngoti. não depende da idade que nós temos. Mais la maturité spirituelle Porém, a maturidade espiritual est par rapport à l'esprit de Dieu. está em relação ao Espírito de Deus. Lorsque un chrétien Quando cristão a commis capable se torna capaz ya kotika molimo de mosantu deixar o Espírito Santo abando tambusa ye começar a lhe guiar, a commis mati ele se torna maduro, a koli. ele cresceu. La maturité c'est par rapport à l'esprit. A maturidade é em relação ao Espírito. Ndeko nanga olanda nga yokanga lelo. Meu irmão que estás me acompanhar, ouve-me hoje. Eza na ba chrétien ebele. Tem muitos cristãos, 5 ans na vie chrétienne, 5 anos na vida cristã, 10 ans na vie chrétienne, 10 anos na vida cristã, 30 ans na vie chrétienne. 30 anos na vida cristã. Mais aussi longtemps, Mas enquanto molimo mosantu te mutatambusa abango. que não é o Espírito Santo que lhes guia, Ils sont des immatis. eles são imaturos. Moino aza imati, O filho que é imaturo, il n'est pas capable ele não é capaz ya kozwa responsabilité. de receber a responsabilidade. Parce que enfant mati, Porque o filho maduro c'est quelqu'un qui est digne de représenter son père. é alguém que é digno de representar o seu pai. C'est un fils oyo aza capable ya prendre ma responsabilité à père. É um filho que é capaz de receber as responsabilidades do pai. Aujourd'hui dans nos églises, Hoje, nas nossas igrejas, eza na bato ebele baumeli na tem baeglise. muita gente que demoraram nas igrejas, Mais moyen ya kopesa bango responsabilité ezali mas te não tem como lhe dar responsabilidade, parce que ils sont encore des enfants. porque ainda são crianças. Parce que molimo mosantu te mutu atambusa bango. Que não é o Espírito Santo que lhes guia. Na osambela nzambe. Estou a orar para Deus. Ndeko mazolanda nga O lelo. irmão que está me acompanhando Na hoje, vie na yo, na tua vida, otika molimo mosantu abando tambusa yo. você deixa o Espírito Santo começar a te guiar, Okola na vie e chrétienne. você cresça na vida cristã, Ozwa ba responsabilité na yo e nyonso. você possa receber todas as suas responsabilidades. Nzambe lokola tata na biso. Deus, como nosso Pai, Apesa yo nyonso oyo eza digne mpo na yo. que possa te dar tudo que é digno para ti. Parce que limati mwana ona na koli te. Porque a criança que ainda não cresceu, Papa kopesa mutuka nde tatambola o nango. pai não pode lhe dar o seu carro para andar com ele. Papa kopesa ye carton na ye ya multicasha te akebimisa mbongo. O pai não pode lhe dar o cartão de multicaixa para ir tirar dinheiro. Papa kopesa ye ndaku te akevanda ye O moko. pai não pode lhe dar casa para ir viver Mpo sozinho. nano akoli te. Porque ainda não cresceu. Po aza mwana moke. Porque ainda é criança. Eya na bakretien Tem ebele muitos cristãos baolele pa nzambe. então chorar para Deus. Nzambe abenir bango na dimension moko E Deus extraordinaire. possa lhes abençoar de uma dimensão
extraordinária. Mais âge baza nango na vie Mas a chrétienne idade que têm na vida cristã ne permet pas à Dieu não permite a Deus de leur donner de grandes choses de lhes dar grandes coisas oh bango baosenga que eles nzambe. estão pedindo para Ele. Mais le jour où Mas no dia tu que permettras você permitirá que le que o Saint-Esprit Santo Espírito puisse commencer à conduire ta vie, possa começar a conduzir a tua vida, tu seras considéré comme un fils, você será considerado como um filho. c'est-à-dire un enfant mature. Quer dizer, um filho maduro. Nde nzambe alola Aí que Deus do céu akopesa yo biloko ya minene oyo aza nango mpo na yo. vai te dar as grandes coisas que tem para ti. Na linesa ndeko moko Eu quero dizer, no irmão, mosala molimo mosantu asala na bavi na biso. a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Soki moto aoki liloba nzambe Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, andimi liloba nzambe, ele aceita na palavra de Deus. andimi Yesu Ele aceita Jesus lokola mobikisi mpe mokonzi como Senhor e Salvador ya vi na ye. da sua vida. La première des A choses primeira coisa oyo molimo mosantu que o aosala Espírito Santo vai fazer na vi ya mutu na wana vida daquela pessoa, akobota ye na molimo ele vai lhe regenerar no Espírito, vai lhe nascer no Espírito, oyo tobengaka la nouvelle naissance que chamamos de novo nascimento, ou bien la naissance de l'esprit. ou o nascimento do Espírito. Yango Bible lobi na Jean chapitre 1 na verset 12 Por isso é que a Bíblia diz no João capítulo 1, no verso 12, na baoyo nyonso bayambi Yesu todos aqueles que receberam Jesus, apesi bango bokonzi ya kokoma bana nzambe. lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Après avoir écouté la parole, Depois de ouvirem a palavra, lorsque toyambaka la parole, quando nós aceitamos a palavra, toyambi Yesu na bavi na biso, nós recebemos Jesus na nossa eloka vida. liboso molimo mosantu A asalaka primeira coisa que o Espírito Santo faz, abotaka biso na molimo, ele nos faz nascer no Espírito. tokomi bana Nós nzambe. se tornamos filhos de Deus. Nzambe aza père spirituel. Deus é pai espiritual. Nabotama na papa nanga comme ne papa Jean, Eu fui nascido no meu pai chamado Papa João. aza père biologique. É meu pai biológico. Naza mwana na ye. Eu sou filho dele. Et naza pe mwana ya E nzambe. também sou filho de Deus. Parce que molimo mosantu abotanga O spirituellement. Espírito Santo me nasceu Et espiritualmente. Dieu c'est lui mon père spirituel. E Deus é o meu pai espiritual. C'est que la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien, Quer dizer, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, akozwa yo akobota yo na molimo. ele vai te pegar e vai te fazer nascer no Espírito. Yesu ayebisi Nicodème O Jesus disse no Nicodemo, na Jean chapitre 3. em João capítulo 3, So bani na verset 3 ti na verset se 6. você começar no verso 3 até no verso 6, Abi c'est lui qui n'est né d'eau et d'esprit. disse, aquele que não foi nascido não de água, mas no Espírito, Akomona bokonza nzambe te. ele não vai ver o reino do céu. C'est pour cela lorsque nous recevons É Jésus, por isso, quando nós recebemos Jesus, Saint-Esprit asala la nouvelle o naissance. Santo Espírito faz o novo nascimento, La naissance de o l'esprit. nascimento do Espírito. La deuxième des qui mutayami Yesu na vie na ye. Que quando a pessoa recebe Jesus na sua vida, Le Saint-Esprit, o Santo Espírito, l'Esprit de o Dieu, Espírito de Deus, akozwa akoya kovanda na nzoto ya mutu wana. vai pegar e vai começar a habitar no corpo daquela pessoa. Mosala mibale molimo mosantu O asalaka. segundo trabalho que o Espírito Santo faz, Akoya kovanda na kati ya vie na yo. ele vai vir habitar na tua vida, Na nzoto na yo. no teu corpo. 1 Corinthiens chapitre Em 6, 1 de Coríntios capítulo 6, na verset no 19. verso 19, Boyebi te vós não sabeis ke banzoto na bino que os vossos corpos eza batemple ya molimo mosantu. são templos do Espírito Santo. Mosala mibale O segundo trabalho molimo mosantu que o asalaka Espírito Santo faz, ayo ofanda na nzoto. ele vai vir habitar no teu corpo. Mosala ya misato, O terceiro trabalho, lorsque quelqu'un écoute la parole et reçoit Jésus, que quando alguém ouve a palavra e recebe Jesus, molimo mosantu akozwa la même o personne Espírito Santo vai tomar a mesma pessoa. ya liboso abotaki yo na molimo Primeiro ele te nasceu no Espírito, okomi mwana nzambe você se tornou filho de Deus, aye kovanda kati na ele yo vai vir habitar em ti. nzoto no ekomi temple ya molimo O mosantu. teu corpo se torna templo do Espírito Santo. Eloko ya misato, A terceira coisa, molimo mosantu akozwa o yo Espírito Santo vai te pegar, ako-introduire yo na église universelle, vai te introduzir na igreja universal, l'église corps de a Christ. igreja corpo de Cristo. Parce que toza na église locale, Porque temos a igreja local, l'église azo tosambela oyo topesa bakombo a nossa igreja que nós oramos, a onde gloria nós divina. nomeamos a glória divina, Oh Golgotha, ou Golgota, IPPDA, PPDA,
Ce sont des églises locales. Todos os nomes que nós damos são das igrejas locais. Mais le Saint-Esprit, comme ils sont membres de l'église universelle. Mas o Espírito Santo vai te tornar membro da igreja universal. Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 27. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, verso 27. Cette église vous allez présenter et pas à Christ. Esta igreja será apresentada pelo Espírito Lokola une église glorieuse, como uma igreja gloriosa, sans tache. sem mancha. La version Semer à l'Odi, vous allez présenter lokola église pleine de beauté. Na versão semente disseram que vai ser uma igreja apresentada como cheia de beleza. Ba chrétien o ba kota lola. Os cristãos que vão entrar no céu Eza ba chrétien ya église localité. não são os cristãos da igreja local, Mais eza ba chrétien ya église mas universelle. são os cristãos da igreja universal. Je vais me faire comprendre. Eu quero vos fazer compreender. Eza na ba chrétien mususu. Tem muitos cristãos, Donc eza na ba tebele. tem muita gente Ayaka que l'église. vem na igreja. Il est membre de l'église Ele locale. é membro da igreja local, Mais il n'est pas un membre de l'église mas universelle. não é membro da igreja universal. Abongola mutema te. Ele não converteu seu coração. Ayamba esute. Ele não recebeu Jesus. Il donne ses offrandes. Ele dá as suas ofertas. Après ça va dire Ele na dá yo. os seus dízimos. Mais le là, il n'a pas encore reçu Jésus. Mas como ainda não recebeu Jesus Na vie na na ye. vida dele, Azo ça la part ya église universelle te. ele não faz parte da igreja universal. A kota lola te. Ele não vai entrar no céu. Église A glorieuse, igreja gloriosa, pleine de beauté. cheia de beleza, L'église irréprochable, a igreja irrepreensível, sans tache, sem mancha, selon Ephésiens chapitre 5 verset 7. segundo Efésios capítulo 5, verso 7, C'est l'église é a universelle. igreja Oyo universal. Saint-Esprit azwaka biso akoti biso tokoma E membre. Santo Espírito nos introduz lá e se tornamos membros. Dans cette église, Nesta igreja, c'est Jésus qui est la tête é Jesus que é a cabeça et nous sommes des membres. e nós somos os membros. Dans la église locale Tolobaka, Quando nós dissemos na igreja local, dans son palais, tout s'écrit gloire. na sua casa todos gritam glória. Ce verset biblique n'a rien à voir avec l'église locale. Este verso bíblico não tem nada a ver com a igreja local. Ce sont des versets messianiques. São versos messiânicos. Tango bandimi o baza ba membre église universelle, Quando os membros que são da igreja universal, c'est-à-dire l'église corps du quer Christ, dizer, a igreja corpo, l'église mystique de a Jésus. igreja mística de Jesus. Tango tokende na lola, Quando vamos no céu, kuna toloba dans son palais, tout s'écrit gloire. lá vamos dizer na sua casa todos gritam Parce que glória. dans l'église à son local nyonso ekanga gloire. Porque na nossa igreja local nem tudo se grita glória. Le Saint-Esprit, O Santo Espírito, après avoir kosala mosala wana, depois de fazer esse trabalho, ya kobota yo, de te nascer, ya ovanda kati na yo, de habitar em ti, ya comme son membre ya église corps du de Christ, te tornar membro da igreja corpo de Cristo, akobanda kotambusa yo. ele vai começar a te guiar. Mais malheureusement, Mas il infelizmente, y a beaucoup de tem chrétiens muitos cristãos dans leur vie que chrétienne, na sua vida cristã, batika te molimo mosantu atambusa bango, eles não deixaram o Espírito Santo lhes guiar. basalaka oyo balingi, Eles fazem o que querem, balobaka oyo balingi, eles falam o que querem, batambolaka oyo ndenge balingi, eles andam conforme querem, basedesidaka oyo balingi, eles se decidem naquilo que querem, baliaka oyo balingi, eles comem aquilo que querem, basombaka oyo balingi. eles compram aquilo que querem. Mais baoyo Mas aqueles molimo mosantu atambusa que o bango, Santo Espírito lhes conduz, bango nde baza bachrétien mati, eles é que são os cristãos maduros. baza bana nzambe oyo bakoli, Eles são filhos de Deus que cresceram. e baza bato oyo baza digne bamona gloire ya nzambe. E são pessoas que são dignos de ver a glória de Deus. Allons-y dans la Bible, Vamos na Bíblia, dans Jean chapitre 16. no livro de João, capítulo 16. Rabra sotolomo shendelebe. Jean chapitre 16. João, capítulo 16. Nous sommes dans le verset 13. Estamos no verso 13. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, no verso 13. Amen. Quando ele vier, o Espírito da verdade Quando ele vier, o Espírito da verdade, há de guiar-vos há de guiar-vos, para a verdade completa. Fada, para a verdade completa. Ele não falará por si próprio, E mandou labrar. mas há de dar-vos o conhecer quanto ouvi, anunciar-vos o que há de vir. Ok. Français le dit. Em francês disseram, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est Jésus qui dit. É Jesus que está a dizer isto. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jesus, disciple. ele está dizendo aos discípulos, Quando o Espírito Santo virá, ele vai vos guiar dans toute la vérité. em toda a verdade. O Espírito Santo, o seu desejo é de nos guiar. Quem hoje entregou sua vida a Jesus e deixa Jesus lhe guiar. O desejo do Espírito Santo é de começar a nos guiar. Meu irmão, se você quer sair das tristezas, para sair das derrotas, de sair do choro, se você quer que a tua vida fique colorida, toma a decisão. Deixa a tua vida que o Espírito Santo possa começar a guiar. A Bíblia diz, Cristo disse, il vous conduira dans toute la vérité. Ele vos guiará em toda a verdade. Eu quero dizer para alguém, la plus grande bénédiction a maior bênção que Jesus Messias nos deu neste mundo não são os prédios, não são os carros, não é ter muito dinheiro no banco. La plus grande bénédiction A maior bênção pour l'église para a igreja ici sur la terre, aqui na terra, c'est la présence du Saint-Esprit. é a presença do Espírito Santo. Ele é quem faz tudo. Tudo que nós desejamos na igreja, ele é quem faz. C'est lui qui révèle les choses cachées. Ele é que revela as coisas escondidas. C'est lui qui guérit les malades. Ele é quem cura os doentes. C'est lui l'auteur de la Bible. Ele é o autor da Bíblia. C'est lui qui bénit. Ele é quem abençoe. C'est lui qui révèle la pensée première de Dieu. Ele é aquele que revela o primeiro pensamento de Deus. C'est lui le tout pour l'église. Ele é o tudo para a igreja. Se uma igreja é o Espírito Santo que está lhe guiando, será uma grande igreja. Será a igreja de muita gente. Aquela igreja vão começar a ouvir a palavra pura. Não será aqueles que vão gaguejar, aqueles que gaguejam que vão pregar. Haverá curas. Haverá libertações. Haverá profecias. Haverá milagres. Si et seulement si nous laissons le Saint-Esprit de nous conduire. Se deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, ça sera une église mature. Será uma igreja madura. Oyo nyonso tata azanango. E tudo aquilo que pai tem, emonisa na église, aparecerá na igreja. So na vida particular. Agora na tua vida particular, se você deixar o Espírito Santo dans ta vie na particulière, tua vida particular, o o Espírito Santo começar a te guiar. A tua vida será colorido. As pessoas vão admirar você. Parce que c'est lui le tout puissant. Porque ele é o todo-poderoso. Et si au comité il y a révélé. Aonde você ainda não chegou, ele vai começar a te Yes, revelar. Jesus disse, il vous conduira dans toute la vérité. ele vos conduzirá de toda a verdade. Il vous annoncera les choses à venir. Ele irá vos anunciar as coisas que há de vir. Le Saint-Esprit. O Santo Espírito. Alléluia. Amen. Estou a orar para Deus. A partir de hoje, o Espírito Santo que possa tomar o centro da tua vida, que possa começar a te guiar. Tudo que era difícil, fácil em nome de Jesus. Tudo que não deu certo, o Espírito Santo que possa fazer dar certo em nome de Jesus. Aonde havia choro, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que possa tirar o choro em nome de Jesus. Meu irmão,
la place au Saint-Esprit Deixa o lugar no Espírito Santo de conduire ta vie. de conduzir a tua vida. Solo bima. Se você querer sair, O sambelo bi molimo mo santo tamusanga. você vai orar, vai dizer: Espírito Santo, me guia. Elo nyoso mo sala. Tudo que vai querer fazer, Obi Saint-Esprit. você diz: Espírito Santo, Natigilio espace na vie nanga. eu te deixo espaço na minha vida. Pour exagérer. Para exagerar, Soko na a gloire divine. você vier na glória divina. Tozana kiti moko. Nós temos um culto. Ah, mutavanda na cherte. Aqui ninguém senta no altar. Mutavanda na cher molimo mo santo. A pessoa que senta no altar é o Espírito Santo. Tozana kiti moko. Temos uma cadeira. Tovanda ngote. Ninguém senta. Ezana kiti moko te l'église eza kitoko lokola kiti wana. Tem uma cadeira na igreja que é mais linda que aquela cadeira. Eza ya kitoko. É uma cadeira linda. Eleki ba kiti biso tovandela. É mais do que as cadeiras que nós sentamos. Banda tosombango. Desde que sentamos. Mutu nanga vandela ngote. Nunca ninguém sentou lá. Totsango na altar. Nós colocamos no altar. Na cher. No altar. Toloba eza kiti ya molimo mo Nós santo. dissemos que é a cadeira do Espírito Santo. Parce que ye mutaza suprême. Porque Ele é que é o Supremo. Ye mutaza supérieur. Ele é que é o superior. Ye mutaza mokonzi. Ele é que é o chefe. Ye mutaza nyonso mpona biso. Ele é que é tudo para nós. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo para alguém? Na vida yo, Na tua vida, ça ye liboso. te coloca em frente. Vandisa ye esika ya honneur ya vida Te yo. coloca no lugar de honra da tua vida. Aokamwisa yo, Ele vai te admirar. aokamwisa bato bapembena Ele yo, vai fazer admirar aqueles que estão no teu arredor. akokamwisa bato bayebi yo kala. Ele vai fazer admirar aqueles que te Ye mutu akomisaka bavie ya bato en couleur. Ele é que torna a vida das pessoas colorida. Le O Saint-Esprit, Santo Espírito, c'est lui le directeur ele é o diretor des affaires du royaume de Dieu sur la terre. dos assuntos do reino de Deus na terra. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo. Kanisa na vida yo, Imagina na tua vida. molimo mo santo aza attristé. O Espírito Santo está entristecido. Oyamba Yesu. Você aceitou Jesus. Avandi wana na vino. Ele está ali na tua vida. Mazanie Mas está aí, cara. alobaka na yo yo kati. Ele fala, você não ouve. Alobaka na yo. Ele te fala. Lelo kobima te. Hoje não sai. Lelo kobima Hoje te. não sai. Yo bimi kaka. Você vai sair. Ok kuno kutena ba problème. Você vai lá e se encontra com problema. Eloko malgré batu nyonso ba osomba. Isso aqui que embora todo mundo está comprando, Yo kosomba te. você não compra. Yo yebi koyoka ete. Você não sabe lhe ouvir. Osombi, Você compra, Ok, kuna. chega ali, o perde mbongo. você vai perder dinheiro. Makambo esimbi. As coisas não dão certo. Mais na vida yo, Mas na tua vida, so lelo osambela. se hoje você vai orar Molimo mo santo. para o Espírito Santo Abandozwa azwa place a liboso. tomar o primeiro lugar, Azwa place ya honneur. que possa tomar o lugar de honra, Obando tosa que yo. você comece a lhe obedecer, Abando tambusa que yo. Ele comece a te guiar. Je répète, Eu repito, vino ezala en a couleur. tua vida será colorida. Achanjaka ba vie ya bato. Ele muda as vidas das pessoas. Achanja vie ya Joseph. Ele mudou a vida de José. Mokolo babengaki liboso ya No roi dia que lhe chamaram diante do rei po a interpréter ndoto. para interpretar o sonho, Roi atuni o Joseph. rei perguntou no José. Ayebi Joseph. Perguntou a José. Bayebisi Me nga disseram yo ointerpretaka ndoto nyonso so bayebisi que yango. você costuma interpretar todos os sonhos quando te dizem. Joseph azwi molimo mosantu. O José tomou o Espírito Santo Atie e liboso. colocou em primeiro lugar. Alobi Dieu Disse: Deus donnera la réponse favorable au roi. dará a resposta favorável ao rei. Yazongi sima. Ele voltou atrás, Atiki l'esprit de Dieu colocou o Espírito de Deus qui donne les interprétations du que songe. dá as interpretações do sonho, Aleka que liboso. possa passar em frente Asala mosala. para fazer o trabalho. Toyebi suite ya Joseph Nós na conhecemos Égypte. o que aconteceu no José depois no Egito. Toyebi suite ya Joseph na Égypte. Nós conhecemos a continuação do José no Egito. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. É o Santo Espírito que faz tudo. Soka como tambuso. Se ele começar a te guiar, Maloba no e koma ya moto. as tuas palavras se tornarão palavras Soko lobi. quando você fala. Ya saliamo. Ele vai operar. Na loboko no ota moto. Nas tuas mãos vai colocar fogo. Soko simbielo. Se você pegar alguma E coisa, komi propriété ya vai se Nzambe. tornar propriedade de Deus. Soko simbi Se mutamala. você pegar alguém que está doente, Abiki. ele vai ficar curado. Le
o Saint-Esprit. Santo Espírito. J'ai préparé beaucoup de choses pour vous dire. Eu preparei muitas coisas para vos dizer, Mais nous continuons mardi. mas vou continuar na La terça-feira. maturité A spirituelle. maturidade espiritual. Et dépend de l'âge na yote. Não depende da tua idade. Et dépend de la moula au salité l'église. Não depende dos anos que você fez na Et igreja. dépend de la poste aux alentours l'église. Não depende do posto que você ocupa na Mais igreja. et dépend de l'esprit. Mas depende do Espírito. Somo limo mon santo. Se o Espírito Santo A como tambuso. começar a te guiar, Au commis chrétien mati. você vai se tornar um cristão maduro. Au coli. Você vai crescer. Mardi nous lance ma conséquence. Na terça-feira eu vou falar das Donc je vais vous consequências. dire ma caminée ça la ma capable chrétien oyo baba imati. Ou vou vos dizer o que acontece nos cristãos que são Beaucoup de imaturos. chrétiens aujourd'hui disent n'importe quoi Muitos cristãos hoje falam qualquer coisa. à cause de l'immaturité Por causa da spirituelle. imaturidade espiritual. Ils ne sont pas matis. Eles não são maduros. Balobaka n'importe quoi. Eles falam qualquer coisa. Balobaka nyonso balingi. Eles falam tudo o que querem. Ata ayebi écriture wana te. Mesmo se não conhece aquela escritura. Mais so balobi eloko mo ye atie tembe. Mas se falarem alguma coisa e ele duvidar, Ayebi te eza na Bible. ele não sabe que está na Bíblia. Ayebi te révélation eza nini. Ele não sabe qual é a revelação. Aza mwana muke. Ele é criança. C'est pour cela qu'ils disent n'importe quoi. É por isso que eles dizem qualquer coisa. Mais bato bano bakola. Mas as crianças, Bamikolo. os crescidos, Ba o bana maturité. eles que têm Baloba maturidade, n'importe quoi te. eles não falam qualquer coisa. Parce qu'ils ont beaucoup appris. Porque eles aprenderam bastante. Si tu laisses le Saint-Esprit de conduire ta Se vie, você deixar o Espírito Santo conduzir a il tua va vida, commencer à enseigner ta vie. ele vai começar a ensinar a tua vida. Okolongwa na biloba loba ya ezanga ntina. Você vai sair das falácias. Kotémoigner lukuta mpo na baninga. Você vai deixar de testemunhar coisas Kokanisa falsas. banégativité mpo na baninga. Vai parar de pensar na negatividade sobre os Po outros. okoli. Porque você cresceu. Esika nyonso Em okende. todo lugar que você irá, Bato baotémoigner as nzambe pessoas na yo. vão testemunhar o teu Deus. Bato babanoloba. As pessoas dirão, Ye aza mwana nzambe. ele é filho de Deus. Il a le Saint-Esprit. Ele tem o Espírito Santo. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Qu'il bénisse sa Que parole. abençoe a sua palavra. Nzamba pambola bino. Que Deus vos abençoe. Queremos orar. Tolinguito bom de lá. Vamos continuar a pregação na terça-feira. Então continuemos até na mardi. A partir das 19 A horas. partir de 19h. Mas feche as vistas. Mas canga nisso. Primeiramente, o que vou pedir, Ele para liboso não senga. agradeço a Deus pela palavra Me medicine zambe pona liloba. que acabamos de ouvir esta manhã. Oto uti ko yoka na tonga lelo. Acerca da maturidade espiritual. Medicine maturité spirituelle. Diga obrigado a Deus Ele sanzambe merci. pela palavra. Pona liloba. Oremos, oremos. Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. Obrigado por ter nos revelado, Pai. Pai, você sabia o nosso estado espiritual. É por isso que queria nos falar acerca da maturidade espiritual. Pai, a capacidade de se conformar nas exigências do reino de Deus. Pai, queremos dar o lugar ao Santo Espírito para começar a conduzir as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Há várias vezes nós pedimos coisas a Ti. Nunca recebemos porque éramos crianças perante a Ti. Não merecíamos isso, Pai. Muito obrigado pela esta palavra do dia de hoje. Muito obrigado pela palavra desta manhã. Muito obrigado pela sua voz. Muito obrigado por tudo que foi dito. Muito obrigado, meu Pai. Bem amado, começa a dizer ao Santo Espírito. Durante 2-3 minutos, conduz a minha vida. Pega-me na sua mão, me leva nos seus caminhos. Diga ao Santo Espírito, deixo a minha vida nas suas santas mãos. Começa a conduzir a minha vida a partir de hoje. Bem amado, toma essa decisão e faça essa oração. Oremos em nome poderoso de Deus, chamar Neste momento, você fez esta oração. Tem que tomar mesmo a decisão que o Santo Espírito começar a conduzir a sua vida. Há várias vezes
Tu já fizeste oração a Deus? obondela deja pa nzambe Você pediu alguma coisa, osenga eloko moko mas nunca recebeu. me ozwa te Peça isso agora. senga yango sikoyo Assim que você tomou a decisão ndenge ozwi décision de deixar lugar ao Santo Espírito, ya otika molimo de santo conduzir a sua vida, akonduire vi na yo peça tudo o que quiser. senga nyonso olingi Agora você é digno. sikoyo oza digne Agora você é digno de receber sikoyo okomi digne ya kozwa o que precisa. eloko oza nango Porque posa o filho maduro, po mwana oyo akola c'est pedir o carro do pai soki asengi camion ya papa para ele sair. po bima nango O pai não terá medo, papa kobanga te porque ele é maduro, po aza mwana já akoli deja, cresceu, akoli tem aza maturidade, na maturité ele sairá akobima e voltará. mpe akozonga Peça o que quiser. senga oyo olingi Oremos em nome poderoso de Oshamashia. Manda la braca toleba. Rebraço no lobo que le braca tolobo. Manda la baco tolobo shendelebe. Rabraçado lobo shindelebe catalabraco ima. Mata la balabalaba. Pai agora concretiza kokisa as orações ma prière dos seus filhos ya bana na que yo estão fazendo agora oyo baza kosala sikoyo na sua presença. na présence na yo Pai, père outra vez, mbala mosusu não tinha maturidade. bazalaki na maturité É te por isso yango wana você não deu o que eles precisavam. opesaki bango te oyo Mas baluka agora, mais sikoyo eles tomaram a decisão bazwi décision de deixar o Santo Espírito ya kotika molimo santo guiar as vidas deles. aconduire bavi na Pai, bango agora, père sikoyo não hesite mais. kohésite lisusu te Não volte mais atrás. kozonga lisusu nsima te Pai, concretiza père a kokisa oração de cada um. libondeli yango Pai, opera père na sala vida de cada na vie ya um. moko na moko Pai, responda père a restauré oração de cada um. prière ya moko na moko Pai, faça milagre. père sala miracle Pai, abençoe père pambola cada um moko na moko que acompanhou oyo alandi este vídeo. video Pai, oyo todas as famílias, père bafamille nas nyonso suas santas mãos. na maboko na yo Santo Espírito, molimo santo cuida-nos batela biso de dia na e de noite. journée mpe na butu Meu Deus, nzambe na nga muito obrigado merci beaucoup por tudo. mpo na nyonso Santo Espírito, molimo santo continue continue a guiar as kotambwisa nossas vidas na vie na biso a partir de hoje, kobanda lelo amanhã lobi e para mpe sempre. libela na libela Em nome poderoso de au Ushamashi. nom puissant de Yoshua Mashiach. Amém. Amen. Bem amado, acabamos de ouvir a palavra de Deus, acabamos de ouvir a exortação que o homem de Deus nos preparou no dia de hoje, que tivemos o tema maturidade espiritual. Bem amado, não se esqueça de nos acompanhar nos nossos canais, não se esqueça de nos acompanhar no WhatsApp, por via do Facebook, na conta do homem de Deus. E também não se esqueça de partilhar a nossa mensagem que vai no mundo inteiro, que seja nacional e internacionalmente. Partilhe a mensagem, que o povo de Deus possa ouvir o que Deus do profeta Ben está a operar aqui na Assembleia A Glória Divina, seja por via do WhatsApp, partilha, seja por Facebook, partilha, seja por internet, bem amado, partilha. Hoje acabamos de ouvir a maturidade espiritual e na terça-feira vamos dar a continuidade. Bem amado, não se esqueça de nos acompanhar, esteja sempre em linha para poder ouvir o homem de Deus, profeta Ben, a falar por parte de Deus. Que Deus nos abençoe muito, gostamos muito pela vossa presença, por nos acompanhar no dia de hoje e esperamos mais na terça-feira que o povo de Deus possa nos acompanhar e vamos caminhar sempre na presença de Deus. Shalom! Shalom. Tangwa molimo